Nós estamos aí nessa peregrinação, nessa jornada do livro de Êxodo até o livro de Josué, quando Moisés ele recebe a incumbência de Deus de libertar o povo de Israel do Egito, não é? E ele, de uma forma miraculosa, ele tira aquele povo do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho, e aí então o povo vai em direção à terra prometida, que era a promessa de Deus para a vida deles, a terra prometida na qual manava leite e mel. Os fatos acontecem, né? Eu tenho pregado sobre isso nessas últimas semanas. Moisés manda 12 espias à terra prometida, esses 12 espias voltam com uma notícia, voltam com um relatório devastador. 10 deles voltam com um relatório devastador, cruel, não é? um relatório extremamente negativo, e apenas 2, Josué e Caleb, voltam trazendo boas notícias, voltam entusiasmados, voltam cheios de esperança, dizendo que eles podiam conquistar a terra, mas a palavra dos 10 e a voz dos 10 foi mais forte, foi mais poderosa do que a voz dos 2, né? E aquilo faz com que o povo então deixasse de entrar na terra prometida, e a Bíblia então diz que agora eles começam 40 anos de jornada pelo deserto. Você conhece essa história, não é verdade? Não estou falando nada de novidade para você. 40 anos de peregrinação pelo deserto, até de novo estarem no mesmo ponto. Diga comigo assim, Cádiz. Essa era a cidade, Cádiz Barneia. Era a cidade que eles tinham estado há 40 anos atrás, e agora em Josué capítulo 5, eles estão nessa cidade de novo. Qualquer semelhança é mera coincidência, quando a gente na vida, às vezes, está no mesmo lugar pela segunda vez. Às vezes na vida a gente está no mesmo lugar pela segunda vez. E Deus espera da gente uma nova atitude. Deus espera da gente um novo comportamento. Deus espera da gente, sabe, um novo olhar para aquela mesma situação que nós estamos vivendo. E muitos de nós, se você olhar para a sua vida agora, muitos de nós estamos às vezes vivendo esse momento aqui, de estarmos de novo naquela posição que estivemos no passado, mas agora precisamos usar de uma estratégia diferente, de uma fórmula diferente, de uma funcionalidade diferente, né? de uma revelação diferente. Então eles estavam aqui de novo em Cádiz Barneia. Agora não era mais Moisés, agora era o seu sucessor, Josué, e ele se aproximava como sucessor de Moisés. Deus disse para ele, na semana passada eu preguei sobre isso, a mensagem principal de Deus a Josué, que Deus traz a ele 3 vezes o mesmo comando, dizendo assim, seja forte, seja... Vamos falar juntos? Mas fale com vontade. Outra vez, a última vez. Seja forte e corajoso, Josué, eu sou com você. A sua missão não é fácil, a sua missão não é tranquila, a sua missão não é sopa no mel, a sua missão vai ser dura, mas eu sou com você, Josué. E às vezes é a nossa missão na vida, gente. A vida é igual rapadura, você sabe como é que é? É doce, mas não é mole não. Ou seja, passamos por um momento de dificuldade. Essa história de Josué, de alguma forma, é a nossa história. Josué está diante daquele lugar que ele estava há 40 anos atrás. Imagina o tanto de fantasma que aparecia na cabeça dele. Tanto de dúvida que aparecia na cabeça dele. E a Bíblia diz que de uma forma maravilhosa, as muralhas de Jericó caíram. E se você vê a conclusão dessa história, a gente começa pela conclusão, você vai ver que Deus, de uma forma surpreendente, fala que o povo deveria rodear as cidades e as muralhas de Jericó durante 7 dias. E no 7º dia, darem 7 voltas. Josué estava diante do seu grande desafio da vida. Se ele perdesse ali, possivelmente toda a carreira dele estaria comprometida. Existe um princípio por trás dessa instrução. Não é uma questão de superstição. Não é uma questão mágica.
Deus não é um mágico que tem uma varinha de condão na mão, dizendo assim, ó, toma aqui o que você quer, toma ali o que você quer, faz isso aqui, acontece isso aqui. Não. Naquele momento, sabe, era a conclusão. Na verdade, Jericó já tinha sido ganha. E é assim na nossa vida também. É assim na nossa vida também. Ou seja, o que muito nos aprisiona na nossa relação com Deus é esse sentimento de que Deus é um Deus mágico. Que Deus se move, sabe, de uma forma assim supersticiosa. E nós somos, carregados de superstição. Mas nós vamos observar no texto aqui, eu quero ler com vocês aqui, Josué capítulo 6, que existem princípios que carregam em direção a essa vitória. A minha Bíblia diz assim no texto que são, a minha Bíblia que é a Nova Versão Internacional, no capítulo 1, no meio do capítulo 1, tem um parágrafo, não é texto bíblico, mas são os títulos, que diz assim, ó, preparativos para a conquista da terra prometida. Vamos falar juntos? Eu não sei se esse título aparece aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aparece, que é a Nova Versão Internacional. Preparativos para a conquista da terra prometida. O que você precisa conquistar na sua vida? É o seu trabalho, é a sua família, sabe, é a questão profissional, é a questão financeira, é um sonho que Deus colocou no seu coração, é um alvo que você tem vivido durante esse ano, ou está planejando para o próximo ano. Ou seja, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos alinhar, sabe, com aquilo que Deus tem para nós. E aí existe uma beleza no 7. 7 voltas, no 7º dia, com 7 sacerdotes. E esses 7 sacerdotes vão tocar a trombeta ao mesmo tempo. E quando vocês ouvirem os sacerdotes tocando a trombeta, 7 sacerdotes, na 7ª volta, no 7º dia, vocês vão gritar, e os muros de Jericó vão cair. A Bíblia, o número 7, carrega a beleza de Deus. A primeira vez que aparece o número 7 na Bíblia é logo na criação, quando a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus não descansou porque estava cansado. Deus não se cansa. Deus descansou porque Ele tinha completado a sua obra. Você está entendendo o princípio do número 7? Número 7 é um número que traduz algo que está completo, algo que está pleno, algo que está belo. É o estado da arte. Esse é o número 7. O número 7 traduz isso tudo. Gênesis 41 fala também sobre o número 7, que Faraó teve um sonho, e no sonho dele tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 70 anos de exílio na Babilônia. A Bíblia fala mais de 700 vezes sobre essa questão de 7, número 7, a importância do 7. Inquirido por Pedro quantas vezes nós deveríamos perdoar, Jesus disse, vocês vão perdoar 70 vezes 7. Não adianta você fazer o cálculo de quantas vezes são 70 vezes 7. Não é essa a questão. E dizer para o seu marido, aquele mala, sem alça, falou, já te perdoei 70 vezes 7, 490, já te perdoei 489 vezes. Se for mais uma, acabou, porque foi esse o número que Jesus mandou te perdoar. Não, 70 vezes 7 é o estado da arte. É algo completo, é algo perfeito, é algo que transcende a nossa humanidade. 7 são os números da bem-aventurança, o maior sermão que Jesus pregou. 7 são as declarações do Evangelho de João sobre Jesus. Jesus dizendo sobre ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e por último, eu sou a videira verdadeira, em João capítulo 16. 7 é um número divino, 7 é o número da perfeição, 7 é o número da totalidade, 7 é o número do alcance extraordinário. 7 é o número da amplitude. Faz assim com o seu braço, assim, ó. Mas acontece que o nosso número é o número... Qual é o nosso número? 6. Diga para quem está do seu lado, o seu número é o número 6. 6 é o número do homem.
Nós somos criados no sexto dia. Mas aqui existe um mistério para você, aqui existe um segredo para você. Eu e você sozinho não podemos alcançar os 6, os 7. Não existe como o homem por si só alcançar o estado da arte. Não existe como por si só o homem alcançar o extraordinário. Não existe como por si só o homem alcançar a perfeição. Sabe, você pode tentar, você pode lutar, você pode fazer, você pode acontecer, você pode viver a vida no seu esforço e ainda assim você vai continuar sendo 6. O número do homem. 666 na Bíblia é o número da besta, é aquele homem que tentou ser igual a Deus. Mas acontece que, de alguma forma, Deus nos faz semelhantes a Ele. E Deus te dá um desafio nesta manhã, sabe qual é? Eu quero que você alcance o 7. Mas para isso você não pode estar sozinho. Você precisa estar comigo, com Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, é Cristo em mim que é a esperança da glória. Nessa manhã o nosso culto é um culto meio matemático, aritmético, não é? Não é 7 mais 1, não é 6 mais 1 que vai te fazer 7. É 6 mais a presença de Deus. Nós precisamos de Deus para alcançar esse momento mágico na nossa vida. Nós precisamos de Deus para realizar os nossos sonhos. Nós precisamos de Deus para ir além dos nossos limites. E é assim que Deus quer que eu e você possamos viver. Porque se a gente alcançar tudo que nós formos capazes de alcançar, nós não precisamos de Deus. Mas Deus quer que você vá além, Deus quer que você alcance o extraordinário. Deus quer, sabe, que a gente perceba que a vida pode trazer para nós algo que seja sublime. Diga comigo, sublime. Eu quero experimentar isso na minha vida, gente. Eu tenho experimentado isso durante muitas vezes na minha vida. Você pode ir para a lua, diga para quem está do seu lado, você pode ir para a lua. Você está entendendo? Você pode viver em um mundo diferente, você pode trazer comandos novos à sua existência. A vida não é um fruto daquilo que você viveu no seu passado, a vida traz a graça de Deus, onde vamos celebrar daqui a pouco o número 7, né? Na ceia do Senhor, são as 7 palavras de Jesus na cruz. Enquanto Jesus estava pregado naquela cruz, no Monte Calvário, não é? 7 expressões ele usou. E olha só, eu quero rapidamente aqui falar com você alguns preparativos para a conquista da terra prometida. Vamos falar juntos? Preparativos. Quem tem conquista aqui para realizar? Deixa eu ver. Vamos dar um glória a Deus, igual o pastor. Quem tem conquista aqui para realizar? Deixa eu ver. Se você não tem alguma coisa para conquistar, querido, você só está vivendo aí. Nós, os cruzeirenses, sabemos bem disso, né, pastor Osmar? By the way, o nosso time só está melhorando. Ou seja, todo mundo quer conquistar alguma coisa na vida. Preparativos para essa conquista. Josué capítulo 3, versículo 5. Preste atenção nos comandos de Deus. Deus começa a dar ordens a Josué. E eu quero que você se coloque no lugar de Josué nessa manhã. Eu e você somos Josué. Eu e você somos essa pessoa que está à procura da conquista, à procura da realização, à procura daquilo que Deus nos prometeu. E Deus começa a dar comandos para Josué. E a vitória dele daqui a algumas semanas iria depender, iria estar baseada ou não na obediência dele aos comandos de Deus. E assim como na nossa vida, o primeiro comando que Deus dá a Josué está aí no capítulo 3, no versículo 5, quando Josué, orientado por Deus, diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se. Ninguém coloca a vida em ordem da noite para o dia. Mas essa orientação é uma orientação importante para nós. É um comando importantíssimo,
da parte de Deus. Ao mesmo tempo que uma noite é muito pouco para colocar a vida em ordem, ela é tempo suficiente para nós fazermos uma profunda reflexão sobre a nossa relação com Deus e com o próximo. Santifique-se. Qual é o sujeito nessa frase? Você. Você. Bata no seu peito e fala, sou eu que preciso me santificar. Não é papai, não é a mamãe, não é o pastor, não é a igreja, não é o amigo, não é o cônjuge, não é a esposa, não é o esposo. Deus está falando o seguinte, olha, cada um vai para a sua tenda nessa noite. Cada um, sabe, desligue o seu celular nessa noite. Chega de WhatsApp, chega de Instagram, chega de mídia social, chega de TV, chega de seriado de Netflix e esses outros derivativos aí. E cada um alinhe o seu coração comigo. Cada um entenda aonde estão as mudanças que eu preciso e que eu desejo que sejam realizadas nas atitudes das pessoas. Ou seja, antes de haver uma ação, precisa existir uma atitude de coração. Vou repetir isso para você. Antes de haver uma ação, precisa existir uma atitude no seu coração. Você está entendendo? Eu resolvi na pandemia, falou, eu vou emagrecer. Ó o shape, emagreci 16 quilos, 17 quilos, 18 quilos. Falou, foi fácil? Foi difícil, acabei com o estoque de couve-flor e brócolis da cidade. Estou quase voando de tanto frango que eu comi por aí afora. Mas eu tomei uma decisão na minha vida, falei, eu vou emagrecer. Era festa do meu neto, era festa lá em casa, era brigadeiro, era bolo de chocolate, era sorvete. A minha esposa é testemunha, meus filhos são testemunha. Eu estava no brócoli e na couve-flor. Atitude, diga comigo assim, atitude. Atitude, você está entendendo o que Deus espera da gente? Pessoal, Deus não se impressiona com o que a gente veste, Deus não se impressiona com o que a gente tem, Deus não se impressiona com o que a gente fala, Deus não se impressiona com quem nós somos, se você é isso, se você é aquilo outro, se você está por cima, se você está por baixo. Deus se impressiona com o nosso coração. Aquela noite era uma noite para colocar o coração alinhado com o coração de Deus. Você está entendendo como é que você vai conquistar o que você precisa conquistar para a sua vida? Ou seja, é uma atitude de coração. Sabe, a gente tem uma profunda consciência, não é, diante de Deus e uma convicção interior. É quando você vai bater no peito aí, ó, bate no peito nessa manhã aí, bate no peito nessa manhã, bate no peito, fala, e você vai olhar para dentro de você. Nós construímos na nossa cultura uma cultura muito fácil para apontar o erro dos outros, para reclamar dos outros, para falar dos outros, para apontar o erro dos outros, mas pouco para nós mesmos, pouquíssimos para nós mesmos, ou quase nada para nós mesmos. O problema está no mundo, o problema está no outro, o problema está no vizinho, o problema está na família do marido, o problema está na família da esposa, o problema está na economia, o problema está no governo, está na política. Que tal se nessa manhã a gente procurasse dentro de nós mesmos alguma coisa que Deus quer nos transformar? Que tal se nessa manhã você aceitasse esse convite para deixar de ser displicente em relação a você mesmo? Porque nós falamos de tudo. Nós somos experts em tudo, mas pouco refletimos sobre nós mesmos. Que tal, sabe, nós nos recolhermos nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês, em algum momento que você puder, sem displicência, sem negligência, sem ser vacilante, sem ser descomprometido, sem ser desavisado, sem ser entretido com brincadeiras. Deus está dizendo, recolham-se na minha presença essa noite, porque alguma coisa vai acontecer com vocês amanhã. Você está entendendo o que Deus está te falando? Se você quer uma conquista, se você quer ir em direção à sua terra prometida, se você quer tomar posse daquilo que Deus quer, Deus tem um princípio para você. Recolha-se a você mesmo. Coloque a sua vida em ordem comigo. Alinhe o seu coração com o meu coração. Não se disperse.
Não se distraia, não deixe que este mundo de entretenimento, de luzes, de cores, sabe, e de uma série de distrações te coloque desalinhado com Deus, porque as coisas não acontecem por acaso, as coisas elas acontecem no momento em que nós nos alinhamos com o coração de Deus. Deus está dizendo para Josué: Josué, você está nesse mesmo lugar pela segunda vez, 40 anos depois. Eu espero de você uma nova postura agora, Josué. Novidade, diga comigo, novidade. Deus está procurando pessoas que possam capturar o seu coração. Faça assim comigo. Capture o coração de Deus nessa manhã. Capture o coração de Deus nesse dia. Deus tem um propósito para você. Sabe, Deus enxerga o nosso coração. Coração puro, um coração quebrantado, um coração sincero, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração devotado, um coração disposto a obedecê-lo. Não é fácil, mas é possível. É possível. Eu oro nessa manhã para que, nesse momento nosso de reflexão, a luz de Deus possa brilhar sobre nós. E como o apóstolo Paulo diz, que Deus possa iluminar os olhos do nosso coração. Sabia que seu coração tem olhos? Iluminar os olhos do nosso coração. Iluminar os olhos do nosso coração. Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Capítulo 5, versículo 2, tem uma outra instrução a Josué. O povo atravessou o rio Jordão. Jericó estava em pânico, apavorado. Um milagre maravilhoso tinha acontecido. O rio Jordão naquela época transbordava, era época de chuva. E aquele exército todo, quase 600 mil homens, atravessaram o rio Jordão a pé a seco. Está aí, se você quiser ler a história, é uma história lindíssima, maravilhosa. No momento em que eles se atravessam o rio Jordão, existe uma estratégia aqui, não é? Eu não vou falar tudo, mas eu vou falar algumas. No momento em que eles atravessam o rio Jordão, com o rio aberto, um milagre, o povo que eram seus adversários, inclusive Jericó, se amedrontam, se apequenam, sabem que Deus estava com os israelitas. E os generais dizem para Josué: Josué, está na hora, vão para cima porque a guerra é nossa, vão para cima porque Jericó caiu, vamos para cima porque nós precisamos aproveitar essa good vibe que está aí entre o arraial. O exército está todo alegre. E de repente Deus dá uma orientação que nos parece inapropriada. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra de pederneira, e circuncide todos os israelitas. Josué fez as facas de pedra, versículo 2 do capítulo 5, e circuncidou os israelitas aonde estavam Gibeate. Estranhamente, esse procedimento, que é uma mini cirurgia, você sabe o que significa? Se não souber, depois você dá um Google lá. Vem lá dos tempos de Abraão, quando Deus mandou que Abraão circuncidasse todo macho, todo homem. Iria colocar os homens fora de combate, pelo menos por 3 semanas. Cá para nós, né, gente? Gente que não sabe sentir dor é homem. Homem, para sentir dor, vou te contar, o mundo está acabando. É uma dorzinha de barriga, você já parece que é uma bomba atômica. Não é? Imagina você, todo o exército de Israel, todos os homens,
aquela virilidade, aquela masculinidade, não é? Gente de 20 anos, gente de 30 anos, gente de 40 anos. Meu amigo, agora o pau vai quebrar e a faca vai comer para cima de vocês. Vocês serão de novo circuncidados. Porque essa era uma aliança que tinha sido feita lá atrás, há mais de 600 anos, entre Abraão e a sua descendência. 40 anos já haviam se passado no deserto. E a Bíblia diz que no deserto ninguém foi circuncidado. E, inclusive, Moisés tinha um problema com isso, tinha um dilema com isso, porque no seu caminho de volta para o Egito, ele tem um encontro com um anjo, a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, e ele não tinha circuncidado o seu filho Gerson, e ele tem um problema, uma confusão ali com a esposa dele, e ele circuncida Gerson, porque senão ele não teria êxito lá diante dos egípcios. Evidentemente que seria quase irracional da nossa parte imaginar que Deus quisesse que nós literalmente fôssemos circuncidados hoje. Não existe mais. A Bíblia diz isso sobre o Novo Testamento. Mas o que simboliza isso? Qual é o símbolo disso? Porque na nossa jornada, na nossa vida, é muito fácil a gente se esquecer daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus fez na nossa vida. E a circuncisão, veja bem, Deus tem um compromisso com você. Você está entendendo? Vou dizer de novo para você falar um amém. Deus tem um compromisso com você. Fala de novo para você falar um amém bem forte. Deus tem um compromisso com você. Mas a circuncisão, a pergunta para nós é: será que eu tenho um compromisso com Deus? Será que eu tenho um compromisso com Deus? Será que eu estou disposto a entregar a minha vontade? Pessoal, era hora de atacar, e Deus disse assim: agora ninguém vai atacar. Era hora de conquistar, e Deus disse assim: agora ninguém vai conquistar. Era hora de subir, ir para cima de Jericó. Os generais estavam prontos, estavam armados, eles estavam entusiasmados. O milagre maravilhoso do Rio Jordão se abrindo tinha acontecido. Fala: Josué, é agora, é a hora. E Josué disse assim: não, nós vamos ficar aqui 3 semanas no bloco cirúrgico. O tempo é o tempo de Deus. Talvez seja um dos maiores conflitos da nossa existência, seja entender o tempo de Deus. Tem gente que tem um sentimento de atraso constante na vida, acha que está atrasado para tudo. Fica olhando no relógio toda hora. Já começa o dia atrasado, já começa a semana atrasado. Já acha que está atrasado para a faculdade, acha que está atrasado para casar, acha que está atrasado para ter filho, acha que está atrasado para tudo na vida. Tem um sentimento que está com o relógio atrasado, porque não conhece o tempo de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu prefiro esperar 3 semanas e ficar condoído, e ficar com dor, e ficar em sofrimento, e esperar que Deus faça as coisas acontecer, do que ir na minha força, sozinho, lutar as minhas batalhas. A circuncisão reflete esse compromisso. Que nós precisamos nos lembrar do seguinte: eu tenho um compromisso com Deus? Quando temos um compromisso com Deus, nosso coração está se alinhando com Ele. A circuncisão, ela nos remete à nossa fragilidade, à nossa dor. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nessa manhã? Que às vezes, quem sabe, todavia, porém, Jesus ainda está pregando aquela mesma mensagem que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas estreita e apertada é a porta que conduz à vida eterna. Esse é o Evangelho. É o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de entrega, é o Evangelho de você entender, sabe, que a vida com Deus não é um parque de diversões. Que Deus não está aqui para realizar entretenimentos na sua vida.
E com 10 minutos de oração, eu sei capturar qual é o coração da pessoa. Porque tem gente que pede a Deus assim: primeira oração, me arruma uma namorada. Segunda oração, me dá um carro novo. Terceira oração, se tem alguém doente na família, dá um jeito e cura aquela pessoa, mesmo que seja alguém que você não gosta muito. Quarta oração, me arruma um sítio, uma fazenda, me ajuda a pagar meu apartamento. Pessoal, desculpa, mas isso não é vida com Deus. Isso não é entrega. Isso não é fé. Não é que você não possa levar essas coisas a Deus, e devemos levar todas as coisas a Deus, mas devemos, junto com Ele, alinharmos o nosso coração. Deus está dizendo: olha, eu quero vocês todos para essa batalha, quero vocês circuncidados. Eu quero que vocês tenham uma profunda convicção de que vocês têm um compromisso comigo. E aí, na sequência, e eu já vou terminar para a gente celebrar a Páscoa, à noite eu continuo nesse texto, celebrar a ceia, e vou falar sobre a Páscoa agora, versículo 10 do capítulo 5. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, lugar de remoção, lugar de transformação. Essa é a expressão dessa palavra Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E essa é uma outra realidade que nós precisamos na nossa vida. Esse é um outro princípio que nos leva a conquistar a terra prometida. Esse é um outro princípio que nos leva a conquistar aquilo que Deus tem para a gente. Ou seja, desde aquele momento da passagem, da visitação, da escravidão, não é, onde foi instituída a Páscoa. Você sabe lá na história de Moisés, há quase 60 anos atrás, quando agora eles viviam aquele momento de novo, de celebrar a Páscoa. Ou seja, o que significa a Páscoa? O que nós vamos participar da ceia daqui a pouco? A Páscoa significa libertação, a Páscoa significa vida, a Páscoa significa a vitória da vida sobre a morte, a Páscoa significa passagem. A Bíblia diz no livro de Colossenses que Deus nos transportou do império das trevas para o reino da luz, do seu amor em Cristo Jesus. E você não pode se esquecer disso, você não pode se entreter com outras coisas e deixar de saber que em Cristo nós somos livres, que em Cristo nós temos a vida, que em Cristo nós temos a autoridade, que Ele deu isso para as nossas vidas, e o povo tinha perdido essa identificação. Celebrar a Páscoa é viver: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, eu não gosto muito de falar do inferno. Não gosto. Se eu puxar na memória agora, pouquíssimas vezes eu preguei sobre o inferno. Pouquíssimas vezes eu falo de, João 10, aquele, né, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não é que seja certo ou errado, melhor ou pior, é o meu jeito, é assim que eu sou. Mas perguntado sobre a vida eterna, Jesus disse assim: muitos vão para o inferno. E Jesus caracteriza o inferno de duas formas. Lá haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. No ministério de Jesus, você não vai ver ele falando mais nada sobre o inferno, a não ser essa passagem e essa única definição. Choro. Não é um choro de arrependimento. É um choro em que a pessoa sabe que poderia ter tomado outra decisão na vida e não tomou. É um choro de remorso. Hoje é o dia de chorarmos de arrependimento. Hoje é o dia que Deus nos dá, debaixo desse tempo que chamamos de graça, de mudarmos o nosso comportamento, de mudarmos as nossas atitudes. O apóstolo Paulo diz: olha, quem mentia,
não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem tratava os outros de forma desrespeitosa e injusta, traga para si um coração cordial e respeitoso. A pior coisa na vida é quando você gostaria de ter tomado uma outra decisão e a porta se fechou e você não pode mais. Eu já participei de muitos velórios e muitos sepultamentos na minha vida. Um dos mais tristes que eu fui foi um pai, próximo dos seus 50 anos de idade, que foi vítima de um ataque fulminante do coração e morreu. E eu fui ao seu enterro, fazer o seu sepultamento. Ele tinha 2 filhos. O filho mais novo não morava em Belo Horizonte. Chegando no velório, esse filho estava completamente desesperado, batendo no caixão do pai, querendo que o pai o perdoasse, porque já tinham 15 anos que eles não conversavam, eles estavam brigados. E agora o pai morto, seco, duro, naquele caixão. O filho chorava e chorava e chorava, dizendo: pai, me perdoa, pai, eu queria te dar um abraço. Pai, eu queria que o Senhor soubesse que eu te amo. Deus nos dá muitas oportunidades, queridos. Aproveite-as. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando hoje de você se reconciliar com as pessoas que você ama. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje de celebrar a vida. Aproveite a sua oportunidade que Deus está te dando de você alinhar o seu coração com Ele. As conquistas da nossa vida são resultado de uma consciência livre. As conquistas na nossa vida são resultados de uma consciência livre. Você está entendendo? Livre. Como é que está a sua consciência nessa manhã? Livre da culpa, livre da condenação e livre do medo. Queria que você ficasse de pé nessa manhã e, se você quiser conhecer o final dessa história, volte à noite, que eu conto. Ainda existem alguns princípios que eu não mencionei hoje de manhã, não são só esses, tá? Mas eu queria parar por aqui. Queria que você se lembrasse o que Deus disse a Josué. Falou: olha, recolham-se a sua tenda nessa noite, porque amanhã eu vou fazer uma maravilha na vida de vocês. Não perca essa oportunidade, cara. Não deixe o mundo te dispersar, não deixe o mundo te distrair. Tenha o seu momento com Deus, de alinhar o seu coração ao coração de Deus. Aplique na sua vida esse princípio espiritual da circuncisão. Não é se Deus tem um compromisso com você. A pergunta nessa manhã é: eu tenho um compromisso com Deus? Eu sempre falo isso e quero repetir. Sabe, o importante não é quanto nós temos de Deus. O importante é quanto Deus tem de nós. Que Deus tenha mais de você. Que Deus tenha mais de você. Que você aproveite esse dia, essa semana, para se render a Deus, para se entregar a Deus. Para alinhar o seu coração com o coração de Deus. E que você celebre a vida. Celebre a vida, a Páscoa, a ceia que vamos celebrar agora. É a celebração da vida e não da morte. É a celebração da ressurreição. Jesus está vivo. Diga aí para quem está do seu lado: olha, Ele está vivo. Ele está vivo.
Ele está vivo. O túmulo não pôde contê-lo. A morte não pôde detê-lo. O apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Ele ressuscitou. Isso é uma notícia extraordinária e suficiente para você viver em vitórias por um simples motivo, porque se Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. E se Ele tem a vida eterna, você também tem a vida eterna. E se Ele é o primogênito de Deus, você também é o Filho de Deus. Porque Ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar junto ao Pai, para onde eu estiver, vós estejais também. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Eu quero orar por você nessa manhã, para que os muros de Jericó que cercam a sua vida possam cair em nome de Jesus. Mas não vão cair como resultado de uma mágica, não vão cair como resultado de uma superstição, vão cair como resultado de uma atitude do seu coração. Pai, no nome de Jesus, enquanto te adoramos nesta manhã, o Senhor nos permita refletir a Tua palavra, os nossos sonhos, Senhor, os desafios que a vida nos proporciona. Quem sabe muitos que estão me ouvindo aqui online e até mesmo presencialmente, passado por momentos trágicos na vida e difíceis de doença, de separação, de luto, de insegurança, de incerteza. São os muros de Jericó que nos impedem de avançar. Mas o Senhor quer que a gente conquiste essa terra. E nessa manhã queremos alinhar o nosso coração com o Teu, Pai. Faça a sua oração aí no seu lugar nessa manhã. Alinhe o seu coração com Deus. Alinhe o seu coração com Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que te mostre, sabe, quais são as novas atitudes que você precisa ter essa semana. Quais são as novas atitudes que você precisa nessa semana, agora? Momento de decisão, momento de reflexão. Enquanto cantamos um cântico, eu quero, se você não tem a ceia, o cálice e o pão, pode ir ali atrás, né? Pegue o seu cálice, volte para o seu lugar, vamos juntos participarmos da ceia.